pessoal do canal, tudo bem? Não deixe de seguir nós no Instagram, Futático_10, tá? E seguir o canal também. Hoje um assunto que vem crescendo muito no Brasil, o futsal feminino, certo? Já tem campeonatos já de grandes portes, e também pensando muito no futuro, já tem campeonatos também para base. Eu vou deixar o nosso convidado se apresentar, certo? Renan, por favor, com você. Bom, pessoal, meu nome é Renan Augusto Vendrame da Silva, graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, tá? Especializando atualmente em Nutrição Esportiva, atualmente trabalhando como instrutor e também, né, como técnico da equipe do projeto Geração Atletismo aqui de Cianorte, tá? E quero agradecer o convite dos meninos aí, é uma honra fazer parte aí para mim. Obrigado, Diego. Quem fez o contato, estudamos juntos, né, na pós aqui em Cianorte. Prazer conhecer os demais aí. De antemão, já gostaria de parabenizar pela ideia de vocês, tá bom? É uma ideia bacana, uma ideia legal. Acho que o esporte precisa muito disso, essa troca de informações, troca de experiências, né? E vamos lá, espero que dê tudo certo aí. Beleza. Vamos começar, Victor? Pode iniciar fazendo a primeira pergunta. Vocês foram campeões da Libertadores, que eu dei uma pesquisada aqui, invictos e com elenco bem curto, né? Correto? Queria saber como foi o seu trabalho para conseguir manter todas as atletas bem fisicamente e com elenco bem curto, eu fiquei sabendo. A Libertadores, né, foi a maior competição já disputada, né, aqui pelo Cianorte Futsal Feminino, no qual pude fazer parte da equipe de preparação física, né. No ano passado éramos em 3 profissionais responsáveis, mas em dias de jogo, coleta de dados, chegávamos a uma equipe aí de 5 ou mais pessoas, né. Então, não é só o meu trabalho, foi o trabalho de toda uma equipe, né. A Libertadores, né, foi uma competição que aconteceu no final de temporada, então a gente sabe o desgaste que as atletas, né, chegam a uma temporada em que realizamos inúmeros jogos, 8 competições, né, vencemos 5, então isso que eu já queria falar de antemão, que ela de fato era o nosso principal objetivo, mas também não deixamos as outras competições sem disputar, né? Disputamos sempre com o objetivo de vencer. Manter uma equipe, né, de alto rendimento, né, equipe coletiva, sempre no seu ponto, no seu desempenho, vamos dizer, quase que máximo, essa é a tarefa difícil, eu acho que o Elton deve ter falado ontem, né? Porque são vários atletas com especificidades diferentes, individualidade biológica diferentes. Então, você agregar isso, juntar, né, e fazer com que todos atinjam um objetivo, mas também enfatizar aquelas a certo ponto, né, deficiências de cada atleta, eu acho que é o maior desafio, né? E nossa equipe ter chego fisicamente muito bem em dezembro, né? A última competição do ano para nós foi a última competição do ano. A temporada começou em março, então já tinha 10 meses de trabalho. As competições começaram no final de abril. Então foram muitos jogos, inúmeras viagens. Eu acho que eu daria o sucesso, né, vamos dizer, do desempenho físico da nossa equipe no ano passado foi tentar, que a gente sempre tentou manter a equipe em alto nível, né, independente do jogo, independente da competição, como eu disse no início da minha fala. Então nós sempre buscamos a excelência física das nossas atletas, né? Óbvio que em momentos ou outros, né, ficamos sem algumas atletas, então acaba sobrecarregando o elenco, nem sempre o planejamento dá certo, mas o planejamento feito lá no início do ano, né, com o objetivo de vencer a Libertadores, eu acho que foi a chave do nosso sucesso, né? E a periodização, né, de treinamento, né, de uma modalidade coletiva, ela tem inúmeras fases, né? Algumas fases, né, perdão. Então, essa carga inicial que nós demos lá foi o que nos gabaritou para que pudéssemos jogar em alto nível, né, durante basicamente o ano todo, né, durante todas as competições. Bacana, professor. Lucas,
Puxa. Boa noite, professor, tudo bem? Boa Então, noite. sabendo que o Brasil é um país de 1 contra 1, de, de bastante drible, né? Porque os garotos sempre estão na rua, fazendo jogo de rua. Você acredita que o fator físico é o mais relevante na modalidade futsal? O 1 contra 1 que a gente vê que está cada vez mais escasso, né? Essa individualidade, esse jogador, esse gênio, né? Nós temos aí atualmente, né, a nossa grande referência técnica, né, aposentado masculino, que é o Falcão, e a Amandinha ainda em atividade no futsal feminino, né? Mas eu tenho uma seguinte linha de pensamento, né, uma coisa que eu, ao longo dos últimos 2, 3 anos aí que eu venho estudando, que, óbvio, como preparador físico, eu vou defender a minha, né? Vou defender a parte física. Mas eu vejo que são fatores que estão conjugados, né? Parte física, técnica, psicológica. Mas, ao meu ver, você tendo um desempenho, né, sempre em ponto ótimo, um desempenho físico sempre em alto nível, vai potencializar as outras situações, né? Por exemplo, é difícil você manter uma tática, né, uma boa técnica durante a partida de jogo se você está cansado, né? Então, uma coisa que nós fazíamos em alguns treinos, né, mais específicos, que é aqueles treinos realmente desgastantes, o atleta ali, né, as atletas ali no limite, cansadas, já estressadas, mas tinha situações que tem que passar, porque é assim que são cobrados nos jogos, né? Então, hoje, vem se falando muito em modelagem, né, de jogo, modalidade de treinamento, tem que se, em tese, né, isso resume o quê? Treinar como se joga, né? Então, eu vejo que o sucesso, né, da parte da técnica, da tática, né, da psicológica, né, vem com um bom condicionamento físico, né, um condicionamento físico muito forte. Nós tivemos uma situação ano passado, né, no segundo jogo contra a Telêmaco, que acho que o Diego presenciou, que nós jogamos 16 minutos de marcando goleiro linha. Ou seja, se nós não tivéssemos preparado para tal, né, se o desempenho físico aí tivesse declinado, provavelmente nós não ia conseguir a tática, né, a marcação. E o desempenho técnico, para mim, consequentemente, também acaba decaindo, né? Então eu vejo que o diferencial realmente é o talento, é a técnica, mas tem que ser muito bem preparado fisicamente, ainda mais hoje em dia no esporte de alto rendimento, né? A gente sabe que está cada vez que os detalhes é que fazem a diferença. Então, na minha visão, né, como preparador físico, como pesquisador da área, eu vejo que a influência da desempenho físico nos demais fatores do jogo, eu vejo como uma grande porcentagem, vamos dizer. Sim, legal. Vai lá, Gui, com você. Então, professor, boa noite. Eu queria saber assim, a gente teve recentemente aí uma temporada do Magnus, né? Que eles gravaram um pouco dos bastidores e como que é feita a pré-temporada deles lá. Eu queria saber de você, assim, como que é feito o seu planejamento na preparação física da pré-temporada? Então, a pré-temporada, aí depende, né, do esporte que você está inserido, nesse caso aqui, nosso futsal, e infelizmente ainda há uma diferença, né, muito grande entre o masculino e o feminino, porque basicamente nós começamos a temporada, né, no ano passado sem nenhuma data, né, nenhuma data de competição, né, basicamente ali os jogos do estado, universitário e, por exemplo, abertos, né, mas que não eram competições alvo, eram competições que usaríamos para identificar o nível da nossa equipe, né? Então você fazer um planejamento sem alguns pontos ainda fica mais difícil, né? Então a pré-temporada nós foi relativamente longa, né, em comparação aí com o próprio futsal masculino, no futebol, por exemplo, às vezes os caras têm 2, 3 semanas, nós tivemos aí 60 dias, um pouco mais de 60 dias, né? Então, nós três, né, os três preparadores físicos, junto com o técnico, elaboramos uma ótima pré-temporada, né, com trabalhos aí que visaram, primeiro, né, a prevenção de lesões, né, que
tivemos algumas, né, como toda a equipe durante o ano, mas não foi um fator, né, determinante. Tivemos mais lesões por traumas do que em decorrência de desgaste físico, esgotamento físico, né, estresse muscular. Então, a nossa pré-temporada, ela foi realizada de uma forma muito eficaz, né, com trabalhos aí, como eu falei, né, então adotamos a estratégia de treinamento funcional, né, que o pessoal vem defendendo muito como prevenção de lesão. Lógico que saturamos algumas atletas porque foram um estímulo completamente diferente, que algumas nunca tinham passado, ainda mais algumas veio do interior de São Paulo, então meio que não chegava a ser um profissional de fato, né, treinava 2, 3 vezes, ia para jogo, então tínhamos uma sobrecarga aí de basicamente 11 treinos por semana, 10, 11 treinos por semana. Então, mas depois, com a temporada já iniciada, as nossas baixas, felizmente, né, em relação a muscular, foram pequenas, foi mais lesões por traumas. Então, você pensar numa pré-temporada, eu diria que é o carro-chefe da sua programação de treino, né, durante toda a temporada. Porque se a gente fala, né, se não encher o tanque ali, não vai ter combustível para chegar no final, né, no seu destino. Então, a pré-temporada ela é primordial, sabendo que vem sofrendo ano a ano influência, né, vem saindo cada vez mais evidências, e vamos se dizer, com o calendário feminino ainda fomos agraciados, né, por um período longo aí de preparação, então deu tempo de preparar todas as atletas, individualizar aquele trabalho que tinha que ser individualizado, preparar a equipe, né, no geral, tecnicamente, taticamente e, lógico, fisicamente. Professor, só uma curiosidade, no feminino, as meninas que chegavam lá para você lá, elas só chegavam para o treinamento, para os jogos, ou elas tinham que trabalhar e depois chegar e treinar também? Aqui, né, no ano passado, tinha uma realidade de apenas uma atleta, né, que era até nossa goleira e capitã, né, a Júlia, a única que trabalhava fora, ou seja, todas as outras eram atletas, né, de fato, viviam extremamente só do futsal. Algumas estudavam, né, mas fora isso, era treinamento 2 períodos, né, com exceção que eu já falei da Júlia, mas todas eram dedicação exclusiva do futsal. No futsal, né, que felizmente a gente sabe que outros fatores aí externos, né, em tese, né, um pouco do amadorismo aí acaba influenciando, pensando no alto rendimento, né? A gente precisa de uma exclusividade, né, vamos dizer assim, da atleta como pessoa e ela se entregar somente para isso. Sim, beleza, bacana. Bruno? Professor, eu queria saber qual é o maior problema das meninas começarem o futsal um pouco mais tarde, né? Sabendo que é da cultura já nossa aí, o que atrapalha isso na preparação física para quando ela chegar lá no adulto? Eu vejo que, né, falando especificamente da preparação física, no desempenho físico dela, vai ser muito prejudicial, né, caso ela tenha uma maturação biológica um pouco atrasada, né? Se ela tivesse a maturação um pouco atrasada, chegar ali com 15, 16 anos e o pessoal não, que eu falo, o profissional em si não tiver essa informação, ou primeiro, né, vai colocar sobrecarga, vai arrebentar ela, ou realmente de forma bem específica, né, trabalhando, fazendo teste, avaliando, identificando seus déficits, né, aos 15, 16 anos, no futsal feminino tem espaço. Tem espaço. Agora, nas outras modalidades, né, um pouco mais, vamos dizer, não que o futsal não seja competitivo, mas agora que se deu um boom, agora começou uma viralização da modalidade, principalmente feminino, né? Então, ainda tem espaço. Óbvio que a gente sabe que pode demorar um pouco mais, mas se o trabalho for bem individualizado, bem realizado, né, nessa atleta, e principalmente, né, eu acho que aí é o principal fator, for talentosa, com certeza ela terá espaço sim no alto rendimento. Agora, se não tiver algum desses fatores, né, não tiver de acordo, provavelmente realmente vai ser prejudicial para ela. Mas ela tem espaço por as outras também começar um pouco mais tarde ou por algum outro motivo?
Eu vejo que também essa é a cultura, né? Um pouco mais tarde, né? A gente ainda não tem. O Diego falou inicialmente em categorias de base, em competições de base. Acho que é agora que está criando essa cultura, né? Se a gente levar aí, por exemplo, né, a nossa referência que é o futebol, você sabe que o moleque entrar com 16 anos, chegar na escolinha, ele tem que ser Vai muito ficar difícil. diferenciado, né? Mas talento, né? A parte física, técnica, tática é aprendizado, né? Acaba se tornando aprendizado, mas a gente sabe que é tarde, né? Então eu acarretaria o futsal a essa situação de ainda, né, não ter essa cultura desde lá das categorias de base, né? Com 6, 8 anos, 10 anos, começar a se trabalhar, né? Beleza, Diego? Renan, em alguns relatos de professores que nos auxiliaram na pós, apresentaram, deram um curso para nós, eles falaram que é uma área muito boa de se trabalhar pelo fato das mulheres não darem migué, certo? Como que por exemplo, assim, a hora que você vê que uma ou um grupo está chegando no limite, você tem que falar assim, olha, tem que tirar o pé e elas não querem. Como que é isso? Como que você lidou com isso? Cara, assim, né? A gente tem uma ideia que a mulher, ela é competitiva, né? Ela, por natural, ela quer ser melhor que a outra, né? Agora, quando a gente leva isso aí pro esporte, cara, o bicho pega. Realmente elas são muito competitivas e, como eu posso dizer, e o tirar o pé delas é basicamente impossível. Realmente é muito difícil elas tirarem o pé, vamos dizer, né? A gente sabe que é da cultura, né, do futebol, futsal, ainda os homens ainda têm essa, não vou dizer que é migué, mas talvez uma coisa que elas me falavam muito, né, no ano passado, é o saber correr, né, que ainda o feminino ainda por não ter essa escola tão aprofundada, né, em aspectos técnicos, táticos, né, serem todos os trabalhos oriundos do futebol, do futsal masculino. Então, esse saber correr que elas atrelavam o não tirar o pé. Ou, por exemplo, o futsal, né, feminino, se olhar um jogo, você fala, correria. Né? Correria, a gente tendo essa vivência, essa prática, né, no dia a dia ali, a gente acaba acarretando a isso. E é uma coisa que elas mesmas me falavam. Mas, cara, no joguinho ali de aquecimento, o bicho pegava, velho. Se contava um jogo, passava 10 segundos, um time empatava, o outro não. Maria, era a semana inteira. Ah, não, beleza. Vitor, vamos para a sua pergunta. Professor, há vários artigos que nos falam sobre a influência do ciclo menstrual nas performances de atletas de alto rendimento, com suas fases folicular, ovulatória. Queria que você falasse um pouco como foi sua vivência no alto rendimento, com essas situações. No ano passado, nós fizemos, né, um trabalho de coleta de dados muito, muito grande, né? Eu diria que gigantesco para a modalidade. O Diego acompanhou um pouco aí o início do nosso trabalho, a gente sempre conversava. Nós fizemos uma coleta muito grande. De umas variáveis, né, que nós, vamos dizer que a gente, óbvio, não tem como controlar, mas monitorava realmente era o ciclo, né, o ciclo menstrual delas. E as informações, né, que a literatura nos traz é justamente isso, né? Alguns períodos, né, determinado período ali realmente tem queda de desempenho e era nítido. Era a primeira pergunta que eu fazia sempre: tá naquele período? Sim. Então hoje não adianta se cobrar, ainda vai perigoso perder atleta do treino, né? Então realmente isso acontece, né? Nas modalidades individuais, né, ainda o pessoal consegue controlar e criar os microciclos de treinamento em função do ciclo, né? E elas competirem justamente nessa fase, que é onde os hormônios estão, né, a flor da pele ali para potencializar o desempenho. Agora no coletivo é um pouco diferente. A gente sabe que o ano passado tínhamos 14 atletas, então era toda semana 3 ou 4 ali estavam, uma ou outra, né, estavam nesse período, mas de fato ainda não fizemos a fundo nessa em relação ao ciclo menstrual,
não fizemos essa análise tão profunda ainda sobre os dados, né? Começamos aí o trabalho de publicação de trabalhos mais voltado para a parte física, de fato, ainda não fizemos sobre toda a coleta de dados nossa do ciclo menstrual. Era essa a minha dúvida mesmo, se você sentiu alguma queda mesmo em algum atleta, foi nítido isso, foi nítido isso. Mas era nítido, né? Na fase aí pré-menstrual, né? A influência dos níveis de progesterona, era nítido a mudança do desempenho, né? E na fase menstrual também. Então, realmente os trabalhos, né, na literatura vêm com essa ideia, mas ainda é meio que inconclusivo, né? Alguns, né, hoje mesmo fui ler de volta, eu li um em que o pessoal já descaracterizava um pouco a influência no desempenho, enquanto que a maioria esmagante, né, ainda relaciona e traz de forma efetiva, né, que é determinante para o desempenho do ciclo menstrual. E realmente, se nós notávamos essa de forma particular, né, um atleta ou outro, algumas, você só de olhar você já conhecia, chegou meio quietinha, cabisbaixa, podia cobrar o que for, que realmente não vai. Tem essa influência e realmente ela acontece e tem que ser controlado, tem que ser monitorado, né? Aí também eu coloco acompanhamento nutricional, acompanhamento hormonal. Isso tem que ser visto se a gente pensa no desempenho, na melhora do esporte, da modalidade em si. A própria alimentação, né? Eu segui bastante. Exatamente. Show, professor. Show. Lucas? Professor, hoje a periodização tática vem crescendo aí no ramo do futebol aí, e a gente vem vendo que a preparação física vem perdendo um pouco da força, né? E vem colocando como a preparação física junto no jogo. Você acredita que o jogo pode ganhar a preparação física? No jogo, durante o jogo? Você vai falar a tática ser mais importante ou definir jogos em relação à preparação física, é isso? O desempenho físico? Eu não sei se eu entendi direito. Isso, é que durante o jogo você consegue colocar a parte física? Você acredita que, sei lá, que a parte física pode ser inserida do jogo? Durante o jogo? Se usar... entendi. Usar o jogo como um parte meio para chegar na parte física. Entendi. Não. Se a gente pensar em característica e aquela modelagem de jogo que eu te falei, com certeza os jogos têm que ser analisados, né? Então, por exemplo, para montar os treinamentos, né, eu fiz uma coleta de dados em que um pouco grande, né, em que eu caracterizava o jogo, eu sabia quanto tempo, a cada quantos segundos elas mudavam de direção, a quantos metros elas davam um tiro de velocidade, quantos que dava para o jogo, quanto percorria. Então, é isso que eu falei, a modelagem, né? Você pegar o jogo e você caracterizar ele e jogar para o seu treinamento, né? Assim como a tática é mais estudada assim, né, em função do jogo, né? Mas a preparação física eficiente, né, hoje atualmente o que a gente tem visto aí os grandes pesquisadores da área falar é justamente isso, essa caracterização, usar o jogo para montar o seu treinamento. E aquilo que eu falei anteriormente, treinar como se joga, né? E não você não fugir, vamos dizer assim, daquilo que você da sua especificidade, né? Do que você pensa como jogo, no caso o técnico tático e o preparador físico nesse quesito. Então eu fiz isso, né, no início do ano, caracterizei o jogo, quantos tiros de velocidade elas dão, quantos metros elas percorrem, se os tiros são cíclico a cíclico, muda de direção a quantos segundos, se é de frente, se é costa, se é lateral. Então, você usar o jogo, hoje em dia é o grande diferencial. Se ser usado dessa forma, é o que os grandes, né, pesquisadores aí têm nos trazido. Recentemente eu assisti uma live do Antônio Carlos Gomes, né, aí o nosso guru do treinamento esportivo, e ele justamente dizia muito isso. E a literatura traz, só que não traz, né, a especificidade para o feminino, não, os trabalhos são poucos, né? Então, assim, eu acabei usando referências masculinas
para trazer aqui para a nossa realidade. Que eu vejo que foi até de certa forma melhor para elas, né? Porque aí elas treinaram, ou seja, eu adotei uma metodologia de treino, com características masculinas, né? Porque mudança de direção é mais rápido, o jogo é mais rápido, o atleta corre mais assim no sentido de sprint, velocidade, força, potência. Então pensando no jogo dessa forma, tem que ser usado dessa forma. Hoje em dia é o que tem que ser, é o que mais tem sido dito. Beleza. Vai lá, Brunão. Faz sua pergunta aí. Professor, você acha que quando a menina inicia, lá com seus 8, 9, 10 anos, ela precisa iniciar jogando com os meninos ou com as próprias meninas? Se isso faz diferença ou não faz nenhum sentido? Eu vou falar da minha vivência, né? Ou, como eu disse anteriormente, daquilo que eu penso para o jogo, penso para o treinamento, né? Estudando treinamento nos últimos anos. Se a gente pensar nisso, tem um princípio muito forte dentro do treinamento esportivo, que é a especificidade, né? Então, se a gente adotar isso à risca, então, menino com menino, menino com menina, mas se você perguntar para qualquer uma dessas atletas, se lá na infância ela não jogou com menino, eu tenho certeza que todos vão falar que sim, que todas jogaram. Sofreu influência? Como que a gente pode mensurar essa influência? Então, aí é isso que a gente tem que fazer, né? Quais ações ou o que ela levou daqueles jogos. Então, é isso que a gente teria que ver. Eu penso que tende a sofrer uma certa influência, né? Por exemplo, se você pegar uma jogador de referência, eu vou usar que a gente tinha aqui, por exemplo, pegar a Nega, né? Ela falou que ela cresceu jogando com os meninos, né? Trouxe benefícios para ela, sendo que ela já é uma atleta completamente forte geneticamente, já é uma atleta diferenciada, né? Então, se a gente levar para esse lado, as meninas que são muito acima da média, elas vão lá na infância, elas vão fazer isso, porque em tese, né, não vai dar graça, né, jogar com as meninas ou até mesmo Para as meninas. Né? Então, assim, se a gente pensar, aí seria mais uma visão, né, de vivência mesmo, de aprendizado, porque eu confesso que eu nunca vi nada na literatura, né? Nunca fiz essa pesquisa. Até me motivou, comecei a pesquisar, mas ainda não encontrei algo. Mas seria mais eu levava para isso, para a vivência. E eu aprendi. E a gente sabe que também, assim, no futebol, no futsal, o atleta se destaca, por exemplo, né? A categoria de base destacou, vai para a categoria de cima, destacou, vai profissional. Então, eu vejo dessa forma. Mas, como eu falei, né? Se a gente for levar para o lado da ciência, do treinamento, aí a gente leva para essa especificidade, né? Mas aí é uma situação, né, que a gente tem, eu acho que aí é a realidade, né? A realidade que a gente tem ainda por essa, vamos dizer ainda, de democratização que o futsal feminino está tendo agora, né? Então, eu acho que era mais termo cultura mesmo, né, do que propriamente ter uma regra, né, propriamente dita. Professor, muita gente que assiste a gente aí não trabalha só no alto rendimento. Eu queria saber de você, assim, existe uma diferença entre a preparação física no alto rendimento e naquela pessoa que vai buscar uma qualidade de vida? Qual que é a principal diferença nisso? Não sei se você já trabalhou com os dois públicos. Objetivo, né? Com certeza. Principalmente se a gente levar para os dois extremos, né? O atleta, a gente quer o desempenho físico dele, o melhor. Por exemplo, se uma pessoa que chega para você lá na academia, ela quer emagrecer, são os dois extremos, né? Que nós temos na nossa área. É completamente diferente. O que? A periodização, em tese, né, que eu uso seria a mesma, mas adaptado cada um para a sua especificidade, né? Então, a especificidade do treinamento exigido, por exemplo, e a especificidade do treinamento esportivo. Então, as fases, os períodos, eles têm que ser usados, né? A periodização ela tem que ser feita, independente do público, né? Mas, com certeza, a diferença existe e a gente tem que pensar nisso, né? Objetivo, a forma de lidar, a forma de tratar. Então, o atleta, a gente que cobra o tempo todo, um aluno, você não pode ter essa mesma
essa mesma abordagem, né? Se o atleta fala para você que você tá com dor, você fala, beleza, Miguel, vamos pro treino. Se o aluno fala que está com dor e já não volta na academia, já não volta, então são dois, vamos dizer, né? São dois expoentes, né? Então, mas são duas realidades completamente diferentes, né? Em que eu trabalhei, né? Estou trabalhando hoje com atletas, né? E trabalho também nesse meio de mais voltado para a saúde, para o condicionamento físico geral. São dois extremos. Quem sabe às vezes até brinca, pô, não é molecada não, caramba, não sou um atleta não, pelo grau de exigência, né, que a gente está acostumado. Bacana. Diegão? Só uma pergunta, professor. Você utiliza bastante o lúdico nas suas atividades? Atividades lúdicas, durante jogos, brincadeiras? Cara, basicamente meus aquecimentos, vamos dizer assim, era basicamente em atividades assim, mas que já atendiam, né, o objetivo do treino, daquele treino em questão, né? Pois eu já sabia que o técnico ia aplicar, então dentro dessa proposta eu sempre optei por atividades assim, né, para melhorar o clima, melhorar o ambiente, dar uma risada ali antes do treinamento. Então eu sempre optei por atividades lúdicas com diferenças ali em certas fases, né, em certos períodos de treinamento, aí tem que ser um pouco mais específico, né? Preparar dependendo ali do treino do dia, né? Mas basicamente eu sempre usei de atividade lúdica, né? Aí há inúmeras, né? O que vocês imaginar aí de jogos, de brincadeiras, eu sempre tentava inovar sempre, toda semana. Eu tinha uma certa organização, então dentro dessa organização eu ia moldando, né, as brincadeiras e os jogos, né? E com o tradicional rachão, né, que tem que ter. Valendo a pizza, valendo a coca, o lixo da semana, a refeição. Mas sim, eu sempre usei e eu vejo que tem que ser usado, né? Porque o esporte em si, ele já é muito cobrado, já é muito sério, né? Então essa descontração, essa alegria, e o esporte é alegria, né? Então a gente tem que ter nesses momentos para não ficar aquela coisa tão rígida, né? Em tese não é né? Não é um quartel, né? Mas tem que ter regras, né? Tem que ter disciplina, mas tem que ter momentos de brincadeira, de lazer. Então, por isso que eu sempre usei, né? E abusei dos jogos e brincadeiras lúdicas. Show, professor. Estes são os principais resultados. Renan, Oi. no ano de 2009, vocês foram campeão da Libertadores, do Paranaense, da Liga Nacional. Eu acompanhei alguns jogos e eu via um time assim muito consistente e muito assim muito vencedor, porque eu tenho uma seguinte visão: quando você é campeão de uma competição, torna-se campeão de outra competição, de uma seguinte competição e se torna novamente campeão, eu vejo assim que é um time que dá certo, é um time que se jogar todos os campeonatos vão ganhar todos os campeonatos do ano, é muito difícil perder. Certo? Eu gostaria que você falasse sobre como foi o ano de 2019, porque era um time muito encaixado. Você falou desse jogo contra o Telêmaco. Para quem não sabe aí, quem está acompanhando o canal pela primeira vez, o time de Telêmaco Borba é um time muito forte. Saber quem que vai jogar a semifinal contra a Telêmaco e contra a Cianorte. E saber que Cianorte e Telêmaco, no passado, no caso, iam fazer a final. Certo? Eu lembro que ainda o segundo jogo da final do Paranaense, eu acredito que foi a competição mais difícil que vocês disputaram no ano passado, por fazer sequências de jogo contra a Telêmaco Borba. Porque você jogar uma vez já é difícil, jogar duas. Ano passado vocês jogaram muito contra a Telêmaco. Então vocês sabiam como o Telêmaco jogava, mas porém Telêmaco sabia como você jogava. Conta um pouco para nós como foi esse ano de 2009 sendo campeão de quase tudo que disputou, né? Ou se não tudo que disputou. Então, foram 8 competições, né, e 5 títulos, né? Então, é uma coisa que eu atrelo sempre, né? É isso que você falou, acho que espírito de vencedor, né? Então, a nossa equipe basicamente foi uma equipe, né, que no ano passado foi remontada, né, com inúmeras chegadas, né? Basicamente ficaram 5 ou 6 atletas, então do elenco de 14, então foi menos de 5, mudou mais de 50% da equipe, né?
e eu vi que a nossa equipe, ao longo do ano, ao longo dos jogos, ela foi se encaixando e entendendo que para vencer, elas teriam que, óbvio, se unir. E não mais, não fora de quadra, dentro de quadra. Dentro de quadra, nosso time, você assistiu várias vezes, vários jogos, tinha uma mentalidade justamente assim. Já começamos, né, basicamente um ano defendendo, decidindo o título contra a Chapecó, que é né, dos times mais vencedores do futsal feminino. Então, eu acho que aquilo ali já deu um ar de confiança para a gente. E já tinha vencido os Jogos Universitários, né, em maio, contra a Telêmaco. Né? Eu falei lá atrás na preparação física que foram competições para a gente ver o nível que estava nossa equipe. Então, nós jogamos os Jogos Universitários, né, aqui do Paraná, a primeira fase, durante uma semana, com 7 atletas, Telêmaco com 12, nós chegamos na final e sobrou fisicamente. Então, ali foi onde a gente identificou que nossa equipe estava sendo muito bem preparada e que o trabalho teria que ser continuado. Né? Levando esse jogo na conta, foram 6 jogos, né, contra o Telêmaco, é o maior rival, né, nos últimos anos. Aí, todo ano, essa é a Norte Telêmaco, que vem decidindo. Então, fizemos 2 jogos pela Copa do Brasil, 3 jogos pelo Paranaense. Então, uma coisa é fato, né? Quanto mais você enfrenta uma equipe, mais você sabe sobre ela e mais ela sabe sobre você, né? Então, assim, as duas equipes se conheciam muito, né? Mas a nossa equipe, em relação, nesse caso, a Telêmaco especificamente, a nossa equipe sabia justamente onde bater, né? Sabia justamente onde apertar elas para poder sair vitoriosa. E você falou da sequência de jogos, realmente foi, né? Nós chegamos a jogar ali 3 jogos em 5 dias, 6 dias, né? De altíssimo nível, né? Não era um universitário que você pegava uma equipe, você jogava, era 10, 12, tirava o pé, era 20. Então, você jogar 3 jogos num nível tão alto desse, a gente sabe que o que exige de um atleta fisicamente, psicologicamente. Então, assim, a gente chegou de viagem, dormiu, no outro dia já viajou, jogou de novo, para depois jogar uma final, né, para poder viajar para a Libertadores. Então, assim, o nosso time, quando ele passou a entender que para vencer, né, precisava dessa união, não que as meninas não eram, né, mas óbvio que tinha, mas dentro de quadra era muito mais. Tanto que quando a Camila se machucou, né, no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, né, em agosto, e ela voltou na Libertadores, né, então foi assim, que era uma das atletas mais experientes da equipe, era uma atleta do primeiro quarteto, uma atleta completamente experiente. Então, assim, o time, não vou dizer que sentiu, mas o time veio aqui, jogou a volta, passamos por cima delas nesse jogo. Eu falei que a gente marcou 16 minutos, né? Elas, então ali já foi uma superação. Então, nosso time meio que, de fato, dentro da quadra, corria uma pela outra, né? Mesmo sabendo que algumas tinham algumas outras diferenças, né? Assim, mas dentro de quadra não deixava isso abater, né? Então, profissionalismo tem que exercer, tem que ser acima de tudo, mas jogar contra o seu maior rival várias vezes não é fácil. A gente, na maioria delas, saiu como vitoriosos, né? Então, passamos na Copa do Brasil, depois perdemos classificação para Lages, mas no Paranaense, né, empatamos lá, aí depois acabamos sendo vencedores, né, do Campeonato Paranaense, né? Então saímos aí praticamente invictos contra o Telêmaco no ano. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Mais alguma dúvida? Renan também está aberto a perguntas para nós, tá, Renan? O professor, assim, ontem a gente fez uma pergunta para o Elton a respeito das novas regras, né? De que forma a parte de você ter 5 atletas apenas se aquecendo atrapalha no desempenho da partida ali, na sua opinião? Eu não vejo como atrapalha, porque geralmente, né, basicamente nós tínhamos 2 quartetos completos, né, e mais 3 atletas, né, ou seja, faltava um atleta de linha para 3 quartetos, né.
você ter só 5 aquecendo, eu vejo que geralmente você vai deixar os 5 que você vai, as 5 que você vai colocar posteriormente, né? Então nós sempre trabalhávamos dessa forma, né? Até fazer o controle, né, de intensidade. Então era 4 ou 5 minutos trocas, né, com exceções de jogos, de outros jogos tão com caráter um pouco mais decisivo. Eu não vejo, né, na minha opinião, que isso, na minha visão, que isso vai atrapalhar tanto, porque geralmente o técnico deixa aquele que ele já vai colocar, né? Vocês acho que vivenciam muito ainda o futsal mais do que eu, então salvo acho que uma bola parada, né, um tiro livre, alguma coisa assim que você coloca um atleta que você não pensaria em utilizar naquele momento, né? Como no ano passado também aconteceu com a gente, um tiro livre, o atleta estava completamente frio, ela entrou, bateu e fez. Então, mas como também em outro jogo entrou, bateu e errou. Então, não sei dizer o quanto que isso impacta. Lógico, quanto mais a atleta estiver preparada para entrar no jogo, melhor. Tem que estar no clima do jogo, né? Mas eu vejo que quem está no aquecimento já é esses mesmos que iriam ser utilizados, né? Salvo em casos extremos, então já está no calor do jogo, né? Já está ali do lado da quadra, já está vivenciando, já está se ambientando, está vibrando junto, né? Então, na minha humilde opinião, não vejo que irá impactar tanto assim. Talvez é uma forma também de organizar um pouco melhor, né? Que a gente sabe que alguns atletas acabam sendo um pouco folgados, né? E atrapalhando, às vezes, até o decorrer do jogo, né? Então, eu vejo que também algumas coisas têm que ser feitas. Às vezes, a gente mesmo passa os limites ali na beira da quadra, mas eu vejo que toda e qualquer mudança, ela tende a vir para melhor, né? Então, eu vejo dessa forma. Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Renan, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Fica à vontade, e depois eu penso em alguma coisa aí. Então, professor, para a gente estar meio que encerrando aqui, a gente criou um quadro da gente aí, né? Onde a gente pergunta para os nossos entrevistados a seleção dos melhores jogadores que estão em atividade. Do goleiro, o fixo, os 2 alas, o pivô e o técnico. A gente está aí, como você trabalha com o feminino, se você quiser falar das duas, né? Tanto do masculino como do feminino, fica à vontade aí. Rapaz, que sinuca, hein? Detalhe que todos falam isso, dessa sinuca. Principalmente feminino, né? Que tava inserido aí. Mas tem atividade no Brasil, né? Eu fico... Não só no Brasil, também, pode ser fora. Pode ser fora. Fora, é atividade. Só que só do jogadores país, brasileiros é atividade. Isso, exatamente. Entendi. Só pegar a seleção, pô, fica mais fácil. Não traz problema para ninguém. Mas eu vejo, se a gente levar, né, para a risca, eu vejo que hoje o Brasil ele tá bem servido, principalmente no feminino, né? E as competições têm mostrado isso, né? O Brasil sempre passando por cima. Então tem ótimas atletas aí em atividade, né? Então atualmente eu ficaria com a Regiane, né? Ficaria com o quarteto que hoje está em Lages, né? Com Diana, com Nega, com a Mandinha e a Tampa. Atualmente eu ficaria com esse quarteto, né? Que hoje eu vejo que em tese, né, é o time a ser batido hoje no futsal feminino, né? Fizeram grandes contratações, a base da seleção brasileira, né? Mas pô, tem atletas completamente talentosos que passaram, vou falar que passaram por aqui, como a Gisele, que hoje em Pato Branco, a Jaquinha, também em Pato Branco, né, que passaram pelo Cianorte. Então são atletas aí completamente talentosos e que podem vir a vestir a camiseta da seleção brasileira aí. E a gente sabe que às vezes nem para fazer polêmica, né, nem sempre é merecimento, né, acaba sendo algumas situações que a gente sabe que acontece ali, né. Treinador ou treinadora? Treinador? Treinador Cleverson, né? Pô, o cara ganhou tudo aí nos últimos anos, né? E eu trabalhei com ele, então não tem como, né? Tem que falar daquele que trabalhou de vencer, né? Arrisco masculino? Rapaz, que sinuca, hein?
Cara, mas hoje eu vejo, né, o que eu acompanhei aí em alto nível. Cara, o Johnny está em excelente fase. Que fase tá, né, o goleiro Johnny de Pato Branco. Foi, acho que, completamente primordial no título aí do Pato, né, novamente, no bicampeonato. Né, fico com o Rodrigo, né, ali, o Pedro, né, um cara que eu sou fã, mas eu vejo o estilo de jogo dele. Acho que todo time tem que ter um cara daquele, né? É o pitbull, mas também sabe, é o cara que decide, né? Um fixo e artilheiro da liga não é qualquer coisa, né? Os alas, né? Gostava muito e gosto do Di Maria, do Lino, né? Agora no ataque aí a gente tem, vixe, no pivô aí tem cada cara aí, rapaz do céu. Os caras são bons. É difícil decidir por um, hein? Pivô aí, pivôs nossos, o Brasil tá muito bem servido, né? Infelizmente perdemos lá o rapaz ano passado, né? Tinha um futuro brilhante, né? O pivô do Corinthians, né? Douglas, O Douglas, Douglas, fugiu o nome excelente. aqui. Cara, mas eu ficaria com. Vou puxar a sardinha pro Brasil aqui, um jogador em atividade tá no Brasil. Eu gostava muito, não tô falando que é o melhor, mas o estilo de jogo, eu gostava muito eu gosto muito do Éder, cara, do Éder. Eu acho que eu acho é um pivô nato, né, característica nata daquela das antigas, né? Pivô ali que defende bem, faz a parede como ninguém. Eu acho que eu ficaria com esses quatro aí. E o Treinador? treinador? O treinador? O treinador é nosso treinador de fato aqui, né? Pô, o cara é bicampeão da liga. Sérgio Lacerda. Tá certo? Isso. Bom, então vamos chegando a mais um final do vídeo. Gostaria de agradecer o Renan, tá, Renan? Vitor, quer fazer um agradecimento? Quero agradecer você, Renan, por ter aceitado o nosso convite. Até conversei com os meninos mais cedo. Para mim, que trabalho com futsal feminino aqui na cidade, ia ser muito proveitoso essa reunião com você. E realmente foi muito proveitoso. Você esclareceu acho que as dúvidas que todos que estão assistindo, todos nós tínhamos. E deixar o agradecimento e desejar boa sorte para você no decorrer da carreira. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, né, intermédio aí do Diego. Fiquei muito feliz, né, pelo convite, pela lembrança. A gente começa a ver que algum trabalho está sendo realizado, né? Então, tem coisas que dia nenhum paga, né? Algumas situações aí que a gente que vive e respira o esporte sabe que são impagáveis, né? Então, o esporte ele me proporciona, né, as minhas maiores alegrias, né? Então, eu vivo e respiro isso, então eu fiquei muito feliz, né, pelo convite, agradeço de coração, né? Espero ter contribuído, como você falou. Qualquer dúvida aí Diego tem meu contato, eu tô à disposição, tá bom? E eu acho que isso como eu falei lá no início, é uma ideia bacana, uma ideia muito legal, né? Como eu falei, é troca de informações, troca de experiências, ainda mais, né? Acho que a gente sempre tem que tirar lições, principalmente dos momentos ruins, né? Essa crise que a gente vem passando aí, eu acho que serviu, né, para muitas coisas boas, né? O conhecimento começou a ser disseminado aí de certa forma, né, um pouco mais, né, através dessas lives, dessas iniciativas, né, que vocês estão tendo. Então, caras aí que a gente teria que pagar um absurdo, né, às vezes para escutar ele falando, os caras fazendo live, né? Então, vocês sabem o que é viajar, né, às vezes para estudar, eu também passo por isso, então essa é uma coisa boa, né, que a gente tá vendo nesse momento. E eu desejo por toda a felicidade e sucesso do mundo para vocês aí, que a gente possa se encontrar novamente, né, e que seja de muito sucesso, cara. Tomara que dê certo aí. Espero ter contribuído aí com vocês, tá, pro projeto. E como eu disse, qualquer coisa aí, estamos sempre à disposição.
Estamos às ordens, viu? Parabéns, rapaziada. Valeu. Lucas, Valeu, Lucas, professor. mensagem final? Valeu, Renan. Sucesso aí na carreira aí. Obrigado por ter Obrigado. aceito nosso convite aí. Obrigado. Guilherme, mensagem final? Professor, só agradecer por ter aceitado o nosso convite aí. Já lembrar a galera aí para seguir @futático_10 no Instagram, se inscrever no canal, ativar a sineta aí para receber a notificação. E fica à vontade aí também, professor, para passar a rede social, pô. Aproveita aí e vende o peixe. O Instagram é Renan Augusto Vendrame. Eu tô em transição aí nessa ferramenta, né, que hoje em dia a gente sabe que tem que ser utilizada, né, mas vai demorar um pouco ainda para mudar, mas é isso, Renan Augusto Vendrame. Lá tem alguns posts, tem algumas coisas que eu fiz em relação ao futsal, ao esporte de rendimento, ao que eu penso sobre treinamento, tá? E tô com uns projetos novos aí, logo eu solto lá, então, o pessoal que quiser seguir aí, fica à vontade, viu? Nunca é demais. Bruno, mensagem final? Professor, obrigado por aceitar o convite. Precisamos de gente mais assim, que queira compartilhar conhecimento, né? Não só do futsal, mas como todo o esporte aí. Obrigado, Deus abençoe a carreira. Precisar da gente também, Amém. estamos à disposição. Beleza? Grande abraço. Abraço, amém. E todo sucesso aí para vocês. Renan, eu mais uma vez aqui agradecendo você. Muito obrigado por estar compartilhando conosco essa temporada vitoriosa que você teve em 2019 e muito sucesso aí na sua carreira. Como o Bruno falou, se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui e o canal sempre vai estar de portas abertas para te receber, para divulgar, para caso você esteja querendo nos auxiliar também, dar uma opinião sobre treinamento, sobre tudo que você estuda, e sei que é muito estudioso, que podemos estudar juntos, fazer a pós-graduação em Cianorte juntos. Mais uma vez, muito obrigado e esperamos uma outra oportunidade aí. Fica à disposição aí, que precisar, só mandar mensagem lá e for para contribuir, eu estou sempre à disposição. Obrigadão, beleza? Pessoal, Valeu. sigam Futático_10. Como o Gui falou, se inscreva no canal e ativem o sininho. Até mais, até o próximo vídeo.